você está no canal de vídeos do YouTube da Rádio Bandeirantes. Esse aqui é o nosso espaço de saúde. A gente sempre traz um especialista aqui, sugerido por você nos comentários, nas nossas redes sociais, para esclarecer, enfim, assuntos sobre um tema específico. Hoje a gente vai conversar sobre saúde dos olhos. É um tema muito amplo. Dá um caldo aqui pra gente conversar, né, doutor? Tô aqui com o doutor Emerson Souza e Castro, do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer poder fazer esse servição aí e a gente poder tentar informar a população, esclarecer algumas dúvidas sobre os olhos. Vamos lá, então. Antes, te digo que hoje esse assunto, saúde dos olhos, foi uma sugestão de uma ouvinte, a Ana Paula Reis. Me escreveu, disse, Bruna, traga um oftalmologista. Seu pedido é uma ordem. Olha Está aí, aqui. Estamos a seu serviço, ao seu dispor. Vamos lá, então vamos começar sobre saúde dos olhos. Doutor, quais são os hábitos que a gente pode ter no dia a dia, coisas simples, para manter sempre uma boa visão? Eu sempre costumo diferenciar saúde do olho, eu costumo diferenciar entre saúde da infância, saúde da criança, saúde do adulto e saúde do idoso. Então assim, a gente chegar até os 100 anos enxergando não é tão simples, é interessante, né? Então existem algumas medidas e que a gente consegue preservar essa visão até a idade adulta e até a velhice. Não tem muito segredo, é tudo muito parecido com o resto do corpo. Você sabe que eu fiz o meu doutorado na cardiologia. O cara é oculista? Na cardio, porque hoje a medicina compartimentaliza muito as atividades, mas no fundo é uma coisa só. Então, os hábitos saudáveis de não fumar, ter uma alimentação legal, exercício físico, até publicamos um trabalho em rato, que o nosso ratinho que fazia esteira, ginástica, ele tinha menos problema no olho, menos a pressão do olho melhorava. Então assim, no fundo, os hábitos saudáveis e puxando lá pro olho, com o seu cuidado com o sol, que a avó da gente já falava, filho, cuidado com aquele sol das 10 às 16 horas. Então, cuidado com o sol, não fumar. O cigarro é um veneno pro olho, é um veneno. Não abusar com bebida, exercício físico, é interessante que isso também vai fazer bem para o seu olho. É óbvio que aí a gente pode discutir várias coisas específicas, mas os hábitos saudáveis, eles preservam o olho assim como o nosso resto do corpo. Doutor, vou usar o seu gancho para uma pergunta que chegou aqui, É uma mamãe da Rádio Bandeirantes que ouve a gente, a Elaine Torres. Doutor, eu tenho um bebezinho de 2 meses que faz banho de sol. Acho que ele fica um pouquinho incomodado fechando os olhinhos naquele primeiro contato. Isso é normal? É recomendado dar esse banho de sol só no corpinho, por exemplo, excluindo a cabeça desse bebê? É interessante como eu volto a falar da minha avó, das nossas avós. Alguém no passado, é interessante que tem... A nossa avó falou assim, olha, cuidado, quando você levar o seu bebê no sol, você bota o bonezinho. Isso não é o médico que diz, é a avó que diz. E a avó tá certa. Porque o conhecimento da população, alguém no passado viu que o bebezinho, alguma criança teve algum problema e a partir daí isso se tornou um hábito. Então, falando para a Elaine, é o seguinte... A criança ela não tem o reflexo de desviar o olho do sol. Então, olhar para o sol, e aí já vai uma dica, é uma coisa absolutamente indesejada, porque você pode queimar a sua retina. Então, quem tem problema de olhar para o sol? O bebezinho que não tem esse reflexo. Então, no banho de sol, absolutamente importante proteger os olhinhos da criança, principalmente com o chapéuzinho, com aquela sombrinha, com o sombreirão lá. A gente atendeu uma vez, quando eu coordenei o pronto-socorro lá do HC de oftalmo, um rapaz que foi numa rave, ele tomou droga e ele dormiu, ele apagou, mas deixou o olho aberto e ficou olhando para o sol, queimou as 2 retinas. Então, então por isso que eu falo, a criança às vezes faz aquela brincadeira de olhar para o sol, não pode olhar para o sol. E voltando a Elaine, a criança seguiu o que a avó dela já falava, cuidado, botar lá o seu bonezinho e protege, porque a criança não tem esse reflexo. E na infância, pegando já o gancho aí, é importante a gente oferecer proteção para a criança. Então, os pequenininhos, um bonezinho já protege quase todo o raio ultravioleta do olho. O raio ultravioleta que vem do sol,
ele faz dano à pele, tá certo? E faz dano pro olho. Então, por exemplo, se você tiver num dia de praia, a gente, se não puser protetor solar, fica vermelhaço, queima tudo. E o olho queima também. A gente atende gente que é muito comum. Quem nunca foi pra praia e ficou com aquele olho vermelho, com a sensação de areia, isso é uma queimadura. Então, existe o problema agudo da queimadura do sol, que acontece na hora, mas existe o problema cumulativo, o problema crônico. Você sabe, Bruna, que nos primeiros 18 anos de vida, é uma estatística, você toma 80% do sol da sua vida, do raio ultravioleta da sua vida. Meu Deus. Então, que você tá mais em ambiente ao ar livre. Então, esse sol, que é muito bom, mas você tem que tomar com moderação. Então, esse sol a médio e longo prazo pode causar catarata mais precoce, pode causar pterígio, que é uma pelinha no canto do olho que um monte de atleta tem, e o pior, que pode causar degeneração da mácula, que é uma doença do fundo do olho e que é de difícil tratamento. Então, nos primeiros anos de vida, é importante a gente tentar oferecer ou bonezinho, que já protege bastante, ou um óculos de sol, que criança nem sempre aceita, mas se a gente puder, é muito bem-vindo. Agora, quando a gente tá na praia, às vezes, e o olho fica ardendo, aquela ardência, essa vermelhidão, pode ser o suor faz o olho arder ou não? Pode ser uma queimadura mesmo? Então, é muito comum isso, né? Então, assim, olho vermelho na praia, quando a gente toma o sol, ele tem algumas características. Ou pode ser o suor. Hoje tem uma nova síndrome, que eu falo que é a síndrome do protetor solar, que é muito legal, mas não só na praia, ele escorre no olho. Então é muito comum o paciente chega no consultório, pô, Emerson, eu tô com o olho vermelho todo dia. Você passa protetor? Passa, ele escorre. Então isso é então tomar cuidado para não passar protetor muito próximo do olho. Na área aqui, né? Então, o suor pode causar areia em criança que às vezes eles não informam muito bem. O que a gente recomenda? Evitar, como eu falei, o protetor muito próximo do olho. E se caiu algo dentro do olho, você pode pingar um soro fisiológico ou um colírio lubrificante para tentar lavar o olho da criança. E pode ser a queimadura solar também, e que o lubrificante funciona do mesmo jeito. Agora, dá para recuperar uma retina queimada? Retina queimada é difícil recuperar. Então, não dá para bobear. Com coisa grave, realmente não dá para brincar. Você sabe que existe aqueles laser, aquelas ponteirinhas de laser, e que a gente vê em jogo de futebol, que o cara joga no olho do goleiro lá e tal. Isso é uma coisa potencialmente séria. Esse não é um brinquedo que pode dar para criança. E tem relato de caso, e não são poucos, que a ponteirinha pode queimar a retina da pessoa. Então não dá para brincar com esse tipo de coisa. Então é interessante os acidentes, e a gente pega um outro gancho, né? Os acidentes oftalmológicos na infância, a imensa maioria ocorre dentro da casa. A gente acha que é na escola, não, é dentro de casa e na maioria com a presença dos pais. Então a atividade das crianças deve, principalmente os pequenininhos, deve ser supervisionada, monitorada. Brinquedo de criança que a gente pega, o laser pointer não é brinquedo, ele tem que ser adequado para cada faixa etária. E os pequenininhos, mais uma vez, você tem lá o seu pequenininho que não dá garfo para ele, não dá faca, porque é um segundo eles pegam. Perfuração, então, né? Pode ter acidente. Você sabe que no Hospital das Clínicas, quando a gente coordenava o pronto-socorro, nós temos, em média, um olho furado por dia. É impressionante. Isso não é raro. De criança. De criança, adulto. Então, assim, mas a criança hoje está mais exposta, porque o adulto, onde existe regra, tem menos problema. Na indústria hoje tem a CIPA lá. Estamos 300 dias sem acidentes. Então, onde tem regra, o adulto lá na empresa, ele põe os óculos de proteção, tem tudo certinho. Só que às vezes ele chega em casa, ele vai martelar lá um negocinho dele, na indústria ele usa, em casa ele não usa óculos de proteção. E em casa que dá o problema. Então, seguir regra, você ter o adulto que vai fazer um trabalho manual, a criança que vai mexer com cola. É um hábito que nós não temos, mas é importante você ter um óculos de proteção, custa R$10, compra lá no material de construção, então não tem desculpa. Você sabe que eu atendi uma vez um senhor cego de um olho, lá no Hospital das Clínicas, cego de um olho, o único olho que ele tem, ele vivia com um olho só. Ele foi tirar um prego com um negócio do martelo, ele falou, Emerson, eu virei o olho. Foi o olho, o prego perfurou o olho bom dele. Então não tem que seguir regra.
tentar usar óculos de proteção se você for fazer atividade, martelar, e a criança tem que ter esse hábito desde pequenininho. Vamos continuar aqui falando de criança, doutor. Em aula de natação, até faz parte ali, né? Os professores, enfim, as academias costumam pedir como material o óculos de proteção. Mas em piscina de prédio, tudo isso, é difícil. Acho que, no meu prédio tem lá uma piscina cheia de criança agora em janeiro, nas férias. Ninguém tá usando óculos. Sai com aquele olho ardendo, é cloro. E aí? Olha, assim, uso eventual, né, uma brincadeira de férias, eu acho que também a gente tem que ter o bom senso, tá certo? Pra não ficar paranoico, né? É isso. Eu acho que é importante ter o equilíbrio. Agora, se a criança faz natação, eu faço natação, aí não tem desculpa não usar óculos de natação. Precisa usar. Óculos de natação é importante para proteger os olhinhos da criança e do adulto também. O olho do cloro, de irritação, você fica mais sujeito a ter infecção, a ter problema. Então, é obrigatório, numa atividade regular, uso de óculos de natação. Na piscina, brincadeira, vai ficar com os olhos vermelhos de vez em quando, mas é um pouquinho. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas a mãe deve orientar o seu filho, falou, não abra os olhos embaixo d'água, que é a brincadeira, que isso é fria. Então não é pra fazer isso. Vamos ver quanto que a gente consegue enxergar embaixo d'água. Isso, agora você quer abrir, põe os óculos, tá certo? Só não pode fechar, só não pode fechar o olho perto da parede, senão bate a cabeça. Esse é o Dr. Emerson, do Hospital Sírio-Libanês, oftalmologista. A gente está conversando um pouquinho sobre a saúde dos olhos. Vamos então para Ana Paula Reis, que fez essa nossa sugestão. Ana Paula quer saber sobre miopia. Eu sei que se a gente ficar falando aqui de todas as doenças dos olhos, a gente precisa de 5 vídeos aqui, doutor. Mas assim, rapidinho, miopia, como que a gente pode diagnosticar e quais são os principais sintomas e tratamentos? Miopia é a dificuldade de enxergar para longe. O diagnóstico é feito durante o exame oftalmológico. É interessante que as crianças, o importante, eu sempre brinco, se você puder escolher um exame na sua vida inteira, falar o exame no olho, de 0 a 100 anos, o exame importante nos 4 anos de idade, ou antes dos 7, porque existe um desenvolvimento visual cerebral que vai de 0 a 7 anos de idade. Quem enxerga é o cérebro. Então, se você tiver algum problema sério nesse período, você consegue corrigir na imensa maioria das vezes até 7 anos de idade. Passou dos 7, muitas vezes você não corrige. Então, pegando o gancho dela, mas já falando uma coisa super importante, antes dos 7 anos é super, super importante ter um exame oftalmológico. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi esses dias uma criança com 11 anos de idade, ela percebeu que um olho era ruim e outro olho era ótimo. Só que ela nasceu com 10 graus de um lado e nada, um olho super bom do outro. Não fez tampão, perdeu esse olho. Se tivesse feito tampão até 7 anos de idade, funcionaria. Então, o exame é importante antes dos 7 anos, e aí você consegue detectar o que a nossa colega perguntou. Você detecta miopia, hipermetropia. E o tratamento, na imensa maioria das vezes, é botar óculos, está resolvido o problema. Vamos falar de óculos, então. Tem muita... vou me usar aqui de exemplo. Já fui, claro, oftalmologista, faz ali o exame. Precisa de um óculos. É pouquinho, mas precisa de um óculos. Sair fugitiva de lá, porque a gente vai ali nas lojas, dá um pulo para trás com o preço dos óculos, né, doutor? Eu acho... Você usa óculos? Não usei, já saí te de lá. passaram um grauzinho. Já me passaram um grauzinho zero e alguma coisinha ali. Você sabe que grau que você tem? Você tem óculos de descanso. Você sabe o que é óculos de descanso? É óculos que fica descansando na gaveta, tá certo? E a gente paga por ele, né? Paga, sei lá, quantos reais para o óculos ficar na gaveta. Então, olha só que legal. Você é ótimo que você pegou um gancho muito bom. Na criança, e que existe um critério técnico para passar óculos, é super importante. Às vezes precisa passar óculos, precisa tampão. Isso é uma coisa que faz diferença no desenvolvimento da visão dessa criança. Mas no adulto, a gente brinca que o uso de óculos é igual guarda-chuva. Se você quiser, usa. Se não quiser, não usa. É óbvio. Se você tem 5 de miopia e não quiser usar óculos, você não vai enxergar. Você vai ser antipática, não vai cumprimentar ninguém, você não vai enxergar ninguém. Mas graus baixos, que a pessoa se sente confortável sem óculos, não há necessidade de usar. Mas eu vou usar porque vai prejudicar. Não vai prejudicar nada. É óbvio que aí depende do seu conforto. Eu não tô usando óculos, tô lendo o negócio aqui e tá dando dor de cabeça. Aí é uma coisa, aí você tá se prejudicando. Mas não é que vai estragar o olho, que o grau vai aumentar. Isso é um mito. Agora, geralmente uma pessoa que sempre teve uma boa visão ao longo da vida, chega na velhice também com uma boa visão ou aí é natural por causa da idade? Boa.
40 anos de idade, existe um negócio chamado presbiopia, o popular vista cansada. Então, quem enxerga super bem, enxerga super top para longe, para perto com uns 40, um pouco mais, um pouco menos, começa a atrapalhar. E aí, geralmente, isso a gente corrige com óculos, está resolvido o problema. Quem é míope, interessante. Quem tem dificuldade para longe, você tira os óculos e isso compensa. Então, o míope vai à forra depois dos 40. E é por isso que cirurgia de miopia não é para todo mundo, né? A cirurgia de miopia é legal, maravilhoso, mas tem riscos baixos, mas tem. E a pessoa, depende do grau, perde esse perto. Então, se você operar a miopia. Então, tudo tem que pensar com muita parcimônia, indicação de procedimentos no olho e o que você vai fazer com o seu corpo. Pra gente finalizar, doutor, essa nova geração de crianças, que é uma geração que largou a boneca e colocou o tablet no lugar. Essa luz do celular, essa luz de videogame, a gente pode ter daqui a uns anos um pessoal mais jovem com mais problemas na visão por causa disso? Tem muita teoria a respeito disso. Tem uma teoria que se você tiver atividade para perto muito tempo, você tem mais chance de ficar míope. Tem estudos em animais mostrando que essa luz azul dos monitores faz mal. Por outro lado, é estudo em animal. E essa mesma intensidade de luz, olha que interessante, ela é proporcional a um dia nublado do inverno de Londres, é como se tivesse... Então, na verdade, não é nenhum absurdo essa luz. O fato que acho o que se sabe é que a moderação é importante, especialmente para criança, que você, para tirar do tablet, para tirar do joguinho, tem uma frase dos adolescentes: jogo online não tem pausa, e não tem mesmo. Então, assim, é importante ter moderação, que essa turma tá tendo aquele 0,75 que você falou, de grauzinho que não vai te interferir em nada. Para o moleque que fica 500 horas na frente do computador, ele vai começar a ter dor de cabeça, porque isso aí vai fazer falta. Ah, então eu vou passar o 0,75? Não! Ele vai ter que fazer pausa. Então, regrinha básica: 30, 30, 30. 30 minutos de trabalho, 30 segundos para, ou um pouco mais, para e olhando para longe, né? Não adianta, o olho ele relaxa olhando para longe e olhando para 30 metros de distância. Então, ou a cada hora para 5 minutinhos, mas é importante quem trabalha na frente do monitor fazer pausa, porque no fim do dia isso pode fazer diferença, você começa a ter dor de cabeça, cansaço. Consulta no oftalmo uma vez por ano, tá bom? Até os 7 anos de idade, aquilo que eu falei, pelo menos uma vez antes dos 7, e após os 40 anos de idade, por conta de glaucoma, que é uma doença super grave e que a gente não sente, uma vez por ano. 25, 30 anos, tô enxergando bem? Então nem. Na maioria das vezes, o ideal, talvez uma vez antes dos 40 anos, você ter uma avaliação também, para você ter uma referência em relação ao futuro, ao glaucoma, esse tipo de coisa. Doutora Emerson, vou aproveitar aqui mesmo nesse vídeo para já te convidar para voltar aqui pro canal, porque... Adorei esse papo. A gente tem muita coisa para conversar ainda. Tem glaucoma. Você sabe que a minha tese de doutorado eu fiz na cardiologia, te comentei. Então tem doenças silenciosas do olho e hoje a tecnologia está ajudando isso daí, por exemplo, o diabetes. Câncer, que a gente estava falando aqui fora do ar. Um monte de coisa para falar. O maior prazer do mundo. Então, maravilha, já está convidado. Muito obrigado, muito esclarecedor o papo, Dr. Emerson, oftalmologista do Sírio-Libanês. E olha, faça como a Elaine, aquela mamãe que mandou a pergunta aqui do bebê, Ana Luísa, que queria saber de miopia, manda pra gente, coloca aqui nos comentários qual que é a sua dúvida pro Dr. Emerson aqui numa próxima oportunidade, ou para outros também, para outras especialidades. Olha, Bruna, quero saber sobre tal assunto, a minha dúvida é essa. Interaja aqui com a gente, esse aqui é o nosso espaço, mas não deixe de procurar um médico, não deixe de visitar aí, faz a sua frequência, pelo menos nas principais especialidades, para ter certeza que tá tudo bem. Doutor, obrigada, até a próxima. Valeu, eu que agradeço. Até mais. Até.